Coritiba hoje foi até a cidade de Porto Alegre, na Arena do Grêmio, fez um bom primeiro tempo, saiu atrás com pênalti, o Aleph Manga empatou, o Coritiba foi para o intervalo, empatando com o Grêmio em 1-1, mas no segundo tempo desandou tudo. E aí o Coritiba levou uma goleada e o Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio. O clima esquentou em Porto Alegre após a derrota feia do Coritiba 5-1 para o Grêmio. Na tarde deste domingo, em uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro, apenas 4 pontos conquistados. O Coxa é o único time que ainda não venceu na competição. Esse foi o placar mais elástico. Claro que vai trazer consequências para o futuro. E olha que no primeiro tempo o Coritiba conseguiu jogar bem. Teve ali seus melhores momentos, talvez, na competição. Jogando fora de casa, sem medo, de igual para igual, fez o goleiro Gabriel Grando trabalhar algumas vezes, até sofre o gol, né, num pênalti que a bola bate na mão do Natanael e o Cristaldo cobra para fazer 1-0, mas na sequência reage. Gol marcado pelo Aleph Manga, após uma tabela com o Marcelino Moreno. Só que na segunda etapa as coisas desandaram completamente. No jogo anterior, contra o Inter, Coxa já tinha ido bem no primeiro tempo e mal no segundo. Dessa vez, tudo se potencializou e aí foi uma avalanche gremista e muitas falhas alviverdes. Logo no comecinho, no cruzamento do Soares da esquerda, o Vidiaçante apareceu para fazer 2-1. Após uma cobrança de escanteio, a defesa do Coritiba marcou muita bobeira e de fora da área o Bitelo marcou o terceiro do Grêmio. Depois o Luiz Soares marcou dele ganhando uma disputa ali mano a mano com o Kusevich. E para finalizar, o garoto André, que entrou no segundo tempo, também deixou dele. 5-1 para o Grêmio. E aí o técnico Antônio Carlos Zago demorou um tempão para sair do vestiário, para ir dar entrevista, e quando foi, ele não poupou palavras e críticas aos jogadores coxas brancas. Ele falou muito da postura da equipe, disse que não só os jogadores não estão correspondendo, como podem pedir para sair, e também criticou muito a montagem que foi feita do elenco, né? As pessoas que trabalharam para criar esse grupo do Coritiba para 2023. Também falou que se a diretoria quiser, né, que ele continue trabalhando, ele vai trabalhar com esse elenco mesmo, né, até chegarem reforços, e que se eles não vierem, aliás, o Coritiba tem grandes chances de cair para a Série B. Logo depois, o head esportivo Arthur Moraes também falou, endossou as palavras do treinador contra os jogadores, mas não garantiu nem sequer a permanência do próprio Antônio Carlos Zago nos próximos dias. Já já o Marcelo e também o Thiago Real falam do Coritiba. E o Thiago, que começou no Coritiba, né, conhece bem o Coritiba. Vamos ver antes, ouvir, né, as palavras do técnico Antônio Carlos Zago, quando ele falou do elenco, porque ele deu um cacete hoje no elenco, mas é o elenco que ele vai ter que escalar já para o próximo jogo. Veja aí. O trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui, porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né, só o treinador sempre, em tudo quanto é lugar, né, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário eu falei, se continuar assim vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. Obrigado, professor. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Bom, e logo em seguida, o diretor de futebol, que o Coritiba dá um outro nome. Como que é o nome, Marcelo? É Head Esportivo? Head Esportivo. Mas é o diretor de futebol. É o diretor. E não importa o nome também agora, o importa é que façam um bom trabalho, né? A nomenclatura é o que menos importa. E ele falou também do elenco. Veja aí, escuta aí. Como é que eles vão absorver a crítica? Ganhando do Goiás. É só isso que resta a eles. A nós, não a eles, a nós. Porque também ninguém ganha nada e faz nada sozinho. Nós só esperamos que nós resolvemos o nosso problema, que é ganhar um jogo. Já está todo mundo sem paciência. E nós vamos ganhar um jogo. Agora, eles que entram lá dentro, eles que trabalham durante a semana, e nós aqui do lado de fora estamos tentando fazer de tudo para
proporcionar a eles a melhor condição de trabalho. Todos os dias. Como é que eu espero que eles reajam? Vencendo o Goiás. Ou melhor, vencendo quem for o próximo jogo. Já não tem uma desculpa. Nós temos que vencer e ponto. O Arthur Moraes também falando. Quero agradecer aí o áudio da Transamérica. Muito obrigado, Rogério Afonso e toda a equipe da Transamérica por cedeu aí a entrevista para nós do técnico Antônio Carlos Zago e também do Arthur Moraes. O Thiago Real, Marcelo Ortiz, como que um grupo reage a essas palavras? Eu até entendo a palavra do Antônio Carlos Zago, eu até entendo, mas eu acho que isso teria que ser falado lá dentro do grupo, dentro do vestiário. Eu estou errado? Quero ouvir até primeiro o Thiago, que é um jogador de futebol profissional, né? Eu acho que ele é um desabafo, né? Porque chegou no limite, né? O Curitiba está há bastante tempo sem vencer, uma pressão muito grande, e eu acho que é uma maneira dele também mexer com o grupo, externar isso um pouquinho para ver se ele traz um fator novo. Vejo com esses olhos, além do desabafo em si. Mas o Curitiba, eu assisti o jogo hoje, Osmar, Marcelo, ele passa por algo que a gente fala muito internamente no futebol, que é a confiança, né? E como a confiança vem? Com o resultado. O Arthur, ele fala ali, né? Pô, a gente precisa ganhar um jogo. Parece que é uma coisa pequena ganhar um jogo, mas isso vai melhorar a autoestima, vai melhorar a confiança do atleta. O Curitiba hoje, ele sofre de falta de confiança. Os atletas hoje vão fazer uma jogada, já não faz uma jogada diferente, faz o básico, né? Por essa falta de confiança. E aí vem toda aquela memória quando você toma um gol, né? Poxa, hoje de novo. E aí a parte mental, ela vai lá embaixo. Até hoje um amigo meu me falou assim, poxa, o Curitiba tem que jogar só com jogadores experientes para suportar isso. Em partes eu concordo com ele, sabe, Osmar? Porque é um momento delicado que só consegue sair quem tem um pouquinho de casco. Né? A gente vê alguns jogadores... Cascudo mesmo. Quem é cascudo? O jogador jovem, ele sente um pouco mais. Né? Eu vejo aí o pessoal falando muito do lateral direito do Curitiba, é um menino que tem um potencial enorme. Enorme, um baita jogador, mas é um momento difícil de suportar. Então, enfim, o Curitiba hoje ele precisa ganhar esse primeiro jogo para que ele possa ter um pouquinho de confiança e tentar uma arrancada aí. É possível? Ainda é possível, né? E eu torço muito para isso porque eu sou da casa, né? Então eu estou sempre acompanhando o Curitiba e espero que o próximo jogo ele possa vencer e ter uma arrancada aí de vitórias. Bom, Osmar, eu falei já nesse programa aqui, quando da contratação do Antônio Carlos Zago, primeiro surgiu aquela polêmica toda e eu dizia, não vou entrar nem na esfera daquele problema do racismo que já foi resolvido, que já foi passado, que ele já foi punido, enfim... Para mim já estava fato vencido. Mas eu falava, não gosto da maneira, da postura do Antônio Carlos Zago. A maneira que ele coloca o time em campo e a principal, que mais me preocupava, Osmar, sempre, Sim. É exatamente essa do Antônio Carlos Zago ir para o conflito com os jogadores dentro do grupo. Eu acho que isso é muito ruim, Osmar, e aí o que o Thiago Real falou é muito puro realmente. Ou você tem jogador tão cascudo que vai aguentar tudo isso, ou a maneira de relacionamento do treinador com os jogadores atrapalha demais. E aí vou pegar o exemplo que o Thiago falou do Natanael. A gente tem acompanhado há muito tempo, Osmar. Com o Guto, ano passado, o time tinha menos jogadores do que tem agora, em qualidade. É verdade. Certo? E o Guto conseguiu fazer o time jogar. O Natanael era titular absoluto. E aí... O Flamengo chegou a tentar levar o Natanael, você vai lembrar disso. Lembra? No final do ano passado. É verdade. Por quê? Porque é um jogador jovem, mas que teve do treinador, o erro é meu. Exato. Pode jogar à vontade, pode jogar com tranquilidade. Então, assim, quando você tem garotos com qualidade, você tem um treinador com destempero, como é o caso do Antônio Carlos Zago, você acaba com os garotos. E quando você traz jogadores aí, sim, alguns jogadores, diversos deles contratados e mal contratados realmente... E esses têm que jogar porque tem mais experiência. A experiência não necessariamente. A gente já viu jogadores espetaculares, muito jovens começando e parece que tinham jogado há tantos anos. E muitos jogadores que jogam a vida inteira e não conseguem desenvolver, Osmar. E de repente, o Antônio Carlos Zago, que fez uma boa partida contra o Internacional, um bom primeiro tempo. Segundo tempo, depois do gol, o que ele fez? Todo mundo acompanhou. Ele colocou 4, 5 atacantes. Continuou com 3 zagueiros, 5 atacantes, 2 no meio. É um futebol assim. Vamos lá, vamos ver o que dá. O Antônio Carlos Zago não mostrou um preparo. O treinador, para mim, o treinador tem que ter uma tranquilidade, principalmente emocional,
ele é que passa isso para os atletas. E para mim, o Antônio Carlos Zago, no momento como está o Curitiba, que é muito ruim, os atletas não correspondem, para mim, ele emocionalmente mais atrapalha o time. Por isso, Osmar, já falei aqui que sou totalmente contra demissão de técnico. Agora, no caso do Zago, com esses jogadores, você não vai mudar o grupo inteiro e o Zago deixa uma situação que ou troca agora ou vai cair. O Zago disse, vai cair de qualquer maneira porque do jeito que está, então... Um abraço, valeu, muito obrigado. Pode brilhar em outra equipe, agora no Curitiba não deu, Osmar. E vou não te deu dar um dado, hein? Porque ele se coloca, e isso me incomoda muito, não é a primeira entrevista que ele se coloca como se fosse superior ao Curitiba. O Curitiba é maior do que qualquer profissional que passou pelo clube, veja a história, e não está sendo respeitada. SAF é uma coisa, é novidade, é informação a partir de agora de que tem profissionalismo. Isso é excelente. Agora, simplesmente jogar a lata do lixo a história do clube não é legal e a postura do Arthur também, como ex-atleta, não é boa perante os jogadores, sabe? Ele está tentando defender o trabalho dele jogando a culpa nos atletas, sendo que em Portugal, onde ele fez o primeiro trabalho, também foi fracasso. Vou te dar um dado, hein, Marcelo? Robert acaba de me informar. Sabe quantos jogos o Antônio Carlos Zago venceu como treinador na Série A? Não. Chuta. Quanto que ele jogou, mais ou menos? Vamos ver. Vários. Só no Curitiba já deu um monte. Uns 3? Nenhum. É o mesmo? Zago não venceu um jogo na Série A como treinador de futebol em nenhum time, que ele contando o Curitiba, contando todo. Não venceu na primeira divisão ainda. Tomara que seja, se ele continuar, será que tomara são os jogadores o problema, então, Goiás. realmente? Eu acho que alguns sim, Osmar. Só que a gente já viu esse time com mais potencial. Não Agora, dizer assim, você acha que vai brigar por Libertadores? Não. Mas é um time que tinha que estar, no mínimo, fora da zona de rebaixamento, no mínimo com o dobro de pontos. Mas agora, dizer Marcelo, pouco ainda, né? eu não vou perguntar isso nem pro Thiago, porque o Thiago está ainda na atividade. Em atividade, exatamente. Então eu vou deixar o Thiago de fora dessa. Mas, para mim, não vou dizer nome aqui também, porque os jogadores têm familiares, enfim, mas cada um sabe. Para mim, tem jogador no elenco do Curitiba que não tem mais condição de disputar a Série A. Perfeito. A Série A é outro nível. Uma coisa é estar em campo, a outra coisa é disputar em alto nível. Para mim, eu concordo em partes com o que falou Antônio Carlos Zago. Para mim, o elenco do Curitiba, ele foi mal montado. Eu acho, pelo menos. Certo. Não dá o direito. Agora, separando uma coisa agora da outra. Você o Zago fala não isso. pode falar isso. Eu acho que assim, até internamente, isso que ele falou. Isso. O internamente até acho que é chato, mas até pode ser dito. Eu acho que você não pode nunca externar isso, Osmar. Exatamente. Pra mim é uma baita de uma falha dele quando ele externa isso. Concordo. Quando ele deixa os jogadores, porque são esses jogadores que vão ajudar ele a tirar essa situação ou definitivamente afundar junto, sabe? Então, jogadores que já não têm condição, você tira também o lado emocional e esquece. Concordo contigo. Não era o momento dele falar. Perfeito. Mas que realmente, no meu modo de ver, e você também acredita que vê que alguns jogadores têm... Só que você lembra que eu falei sobre isso quando a mudança do técnico. Primeiro, eu não tiraria o Guto da maneira que foi tirado. O Guto conseguiu tirar o Curitiba de uma zona de rebaixamento, mantendo uma primeira divisão, basicamente com esses jogadores e ainda com o elenco agora reforçado. Vou dar um nome só. O Marcelino Moreno é um jogador que chegou e tem mais qualidade do que os que tinham ano passado. É verdade. Certo? O Andrei voltou de contusão agora e só está jogando agora porque diversos jogadores se contundiram e não tinha mais volante. E a gente sabe que é um dos melhores, tecnicamente, desse time Coxa Branca. Então, para mim, ele erra demais o Antônio Carlos Zago. Para mim, ele erra muito, primeiro, na formação do time. Só que eu acho, Osmar, o que me parece, o Antônio Carlos Zago até agora, que ele é um treinador que trabalha bem, como você falou. Não dá para aproveitar o Thiago nisso que ele está jogando ainda. Exatamente. Mas ele sabe que tem. Tem treinador que trabalha bem durante a semana, monta o time, explica como joga o adversário e coloca em campo. Essa formação vai bem até a bola rolar. Porque do lado do adversário, quando tem um técnico que sabe mexer bem o seu esquema e vê que não está funcionando, você também tem que saber mexer do lado de cá. E do lado de cá, para mim, o Antônio Carlos tem dificuldades seríssimas, Osmar, em mexer. Contra o Inter foi assim, tomou só 1-0, mas não conseguiu atacar e o Inter também abriu mão de jogar. E o outro contra o Grêmio, quando ele começou a mexer no time, ele piora. Então, para mim, o Antônio Carlos tem dificuldade de mexer o time durante o jogo. Parece que o trabalho da semana até pode ser bom, porque ele começa sempre bem. Quase todos os jogos, Curitiba começa bem. Do meio do primeiro tempo para o final, o adversário equilibra e no vestiário, um adversário, qualquer que seja, Mano Menezes, Renato Gaúcho, enfim, ganham do Curitiba no intervalo. Vai anotando como são os jogos. É isso aí.